no mesmo projeto, a construção da arca. Quanto tempo levou a construção da arca? Esses homens trabalharam juntos, alguns estudiosos dizem que eles trabalharam de 3 a 4 anos juntos. Outros dizem que eles trabalharam cerca de 100 anos juntos. Mas a ideia aqui é que esses irmãos trabalharam juntos no mesmo projeto. Você pode imaginar irmãos trabalhando juntos por alguns segundos? Esses homens trabalharam juntos por anos. Anos. O que Satanás quer? Irmãos trabalhando separadamente em seus próprios projetos. O que Deus quer? Irmãos trabalhando juntos nos propósitos de Deus. Se você seguir na leitura de Gênesis e entrar em Êxodo, você vai encontrar 3 irmãos que trabalharam juntos nos propósitos de Deus. Miriam protegeu seu irmão Moisés quando ele era bebê. Arão foi porta-voz do seu irmão Moisés quando ele se tornou líder do povo de Israel. Esses 3 irmãos tiveram problemas com ciúme, inveja espiritual, mas eles resolveram seus problemas e foram trabalhadores que cooperaram juntos nos propósitos de Deus. Terceiro exemplo em Gênesis, as filhas de Ló. O que as filhas de Ló fizeram foi tão terrível, eu não quero nem citar o que elas fizeram. Essa família era uma família problemática. Ló, numa outra oportunidade, não protegeu suas filhas e sua esposa. O que Satanás quer? Que os irmãos tentem um ao outro para o pecado. E essas irmãs, uma levou a outra para o pecado. O que Deus quer? Que os irmãos protejam e encorajem um ao outro em direção à santidade. E sobre isso eu quero fazer algumas sugestões. Os irmãos precisam cooperar para que um e o outro façam a coisa certa. A primeira sugestão: os pais devem aplicar fortes e imediatas consequências quando um irmão levar o outro a pecar. Sabe aquele negócio dos irmãos trabalharem juntos, fazer uma traquinagem? Os pais devem chegar junto. Segunda sugestão: encoraje os irmãos a apoiarem um ao outro naquelas áreas em que eles precisam de ajuda. Onde um irmão é fraco, o outro vai ajudar. Onde o primeiro é fraco, o segundo vai ajudar. Irmãos precisam se encorajar, se apoiar mutuamente. Terceiro, seja intencional em criar uma atmosfera onde os irmãos afirmam um ao outro com palavras positivas. Repreenda severamente seus filhos quando eles disserem palavras grosseiras um para o outro. Não admita isso. Que eles digam palavras de reafirmação, palavras de construção, de edificação, não de grosseria em relação um ao outro. Quarto exemplo de irmãos na Bíblia que tiveram problemas de rivalidade: Jacó e Esaú. A história deles é longa, mais de 11 capítulos em Gênesis, mas diz basicamente que eles foram gêmeos. Já na barriga de Raquel, sua mãe, diz que os gêmeos brigavam entre si. E quando Esaú, o primeiro, nasceu, Jacó, o segundo filho, a Bíblia diz, veio segurando no calcanhar de Esaú. E esses irmãos tiveram rivalidades a vida toda, e tiveram rivalidade porque os pais declararam a sua preferência. Diz Gênesis 25, 28, Isaque preferia Esaú porque gostava de comer de suas caças, Rebeca preferia Jacó. Você entende? Esses homens eram gêmeos, mas eram diferentes. Esaú era um grosseirão, talvez um tipo marombeiro. Jacó era um tipo Mauricinho, gostava de usar roupa de marca. Eles eram diferentes. E os pais demonstraram preferência. O pai preferia o filho mais velho, o Esaú, o gêmeo mais velho, e a mãe preferia, a Rebeca preferia o filho mais novo. E eles tiveram rivalidade a vida toda.
Quando um dia Esaú chegava do campo com fome, Jacó estava fazendo um ensopado, e Jacó então diz: olha, eu te dou do meu ensopado se você me der a sua primogenitura. E Esaú, não ligando para isso: tá bom, eu te dou, você agora é o filho mais velho. E trocou a sua primogenitura por um prato de sopa. Mais à frente, Jacó passa a perna em Esaú e recebe a bênção do seu pai, Isaque. E agora ele é o herdeiro do pai. E a Bíblia diz que Esaú ficou tão irado com seu irmão Jacó, que ele quis assassinar o seu irmão. Olha a que ponto chegou essa rivalidade. O texto diz: Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera, e disse a si mesmo: os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos, então matarei meu irmão Jacó. E a Bíblia diz que Jacó fugiu, e por 20 anos esses irmãos não se encontraram. O que Satanás quer, irmãos? Ele quer irmãos amargurados e distantes. O que Deus quer? Irmãos que se reconciliem rapidamente. Diferenças vão acontecer, mas o desejo de Deus é que os irmãos se reconciliem rapidamente. Efésios 4:26 diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. E o quinto e último exemplo de irmãos rivais: José e seus irmãos. Agora, o problema de José e seus irmãos foi a inveja, irmãos. E a inveja é um problema sério. Essa semana eu ouvi a história de um judeu. Ele estava na sua loja um dia e apareceu um anjo. E o anjo disse para o judeu: eu vou lhe conceder um pedido. O que você pedir, eu vou lhe conceder. Agora entenda que o que você ganhar, o seu inimigo vai ganhar o dobro. E o judeu pensou, e depois ele disse: eu quero ficar cego de um olho. A inveja é um problema, irmãos. José e seus irmãos viveram esse problema. O seu pai, Jacó, declarou a preferência pelos filhos caçulas, José e Benjamim. E um dia, Jacó deu para José um casaco bonitão. E os irmãos ficaram tão cheios de ódio, que diz o texto bíblico, quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Que climão, irmãos, dessa casa. Isso porque um pai não soube tratar os filhos de maneira equilibrada. O que Satanás quer, irmãos?